A paz do Senhor Jesus, vídeo de número 1 da nossa apostila Anjo, Homem, Pecado e Salvação, no capítulo de número 2, Doutrina dos Anjos, a Angeologia. Gostaram da abertura? Eu adorei, ficou bacana demais, né? Então vamos nós então à nossa aula, capítulo de número 2, lá na página 47. Tenham em mãos também a palavra do Senhor para podermos acompanhar biblicamente. Eis aqui um assunto que tem gerado inúmeras discordâncias, inúmeros equívocos e inúmeros erros por parte de nós cristãos, por parte de muitos sacerdotes, muitos padres, pastores e muitos dos que pregam a palavra do Senhor. Tem um louvor muito bonito, muitos adoram, né? Tem anjos voando nesse lugar, por cima do povo, em cima do altar, voando e cantando em todas as direções. Enfim, será que é correto esse louvor? Será que realmente os filmes estão certos? Os anjos têm asas? Vamos lá, capítulo de número 2, página 47. A criação de Deus vai muito além do que aquilo que conseguimos enxergar. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, cadê a nossa Bíblia? Colossenses 1,16. Vamos nós lá em Colossenses 1,16. Temos aqui. Vamos lá, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses 1,16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém, amados irmãos? Então, conseguimos então enxergar, né, a criação de Deus, que ela vai muito além do que simplesmente aquilo que podemos ver, né? Na primeira aula entoamos o hino, né? O céu e a terra e o vento dentro estrelados, fala sobre a criação do Senhor, né? Dando seguimento, dentre as coisas invisíveis estão certamente os santos anjos de Deus e também os demônios. Os demônios. Que isso, irmãos? Vamos falar de demônio? Vamos, eles foram criados anjos, né? Que são anjos caídos e que pertencem agora ao exército de Satanás. A sociedade tem se tornado cada vez mais racionalista, acreditando somente no que pode ser lógico e cientificamente provado. Isso tem trazido consequências até mesmo para a Igreja de Cristo, onde muitas pessoas colocam sérias dúvidas em tudo que se apresente como sobrenatural, esquecendo-se de inúmeras vezes Deus agiu sobrenaturalmente na Bíblia. Lá na página 48, a realidade da criação espiritual. A experiência humana testemunha a existência de seres espirituais aos quais são dotados os mais variados nomes: espíritos, deuses, semideuses, gênios, heróis, demônios e tantos outros nomes. Porém, é a Bíblia Sagrada que revela a verdade sobre o mundo espiritual, independentemente das ideias e fantasias mitológicas das religiões do mundo. A revelação aceitável no mundo religioso se encontra na Bíblia. Então, tudo é a Bíblia. Estou com aqui também um material de apoio. Esse livro aqui, ó, maravilhoso.
Vocês podem adquirir aí na CPAD, na Gospel Good Gospel, aliás, e na sua editora ou livraria de preferência. Essa aqui é o volume 4, Teologia Fácil. Me atentei até agora aqui para o volume 4, vou tentar adquirir o volume 1, 2 e 3. Amém? Vamos então dar seguimento. Os anjos, eles foram criados por Deus. E aonde eu vejo isso? Acabei de ler Colossenses 1,16. Deus os criou mais elevados do que os homens em tudo. Criados em inumerável quantidade. Onde eu vejo isso? Jó 25:3. Vamos lá. Jó 25:3. Vamos ao livro de Jó. Jó 25:3. Falei que a gente vai usar bastante a Bíblia para evitar alguém falar assim, mas quem disse a teologia? O professor irmão Jô? Não. A Bíblia. Jó 25:3. Porventura tem número os seus exércitos? Lembra que nós lemos lá no vídeo de abertura? Gênesis 2:1, ó, Gênesis 2:1, vou abrir aqui rapidamente. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Agora lá em Jó 25:3 vai dizer, porventura tem número os teus exércitos? Jó pergunta a Deus, né? E para quem não se levanta a sua luz. Amém? Também temos aqui a própria apostila que indica, né? Algumas outras passagens. Neemias 9:6 também fala sobre o número dos anjos. Então, Deus os criou mais elevados do que o homem em tudo, né? Criados em inumerável quantidade, tomando o nosso raciocínio, e eles não devem ser adorados. Quem é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração? Somente o Senhor nosso Deus. Amém? Deixa eu levantar um pouco aqui. Isso. Retomando, e estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Eles não estão acima de Cristo, né? Pois Cristo compõe a Santíssima Trindade. Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Já estudamos sobre isso, né? Por seu extraordinário poder, Deus tem à sua disposição todos os meios para fazer com que as coisas aconteçam, entre os quais se destacam os seus anjos, comparados pelo salmista a ventos, né? Salmo 104:4, e a labaredas de fogo, Salmo 104:4, com certeza. E Deus os tem usado através da história do seu povo, tanto nos dias bíblicos como nos dias de hoje, com finalidades as mais diversas, para o bem do seu povo. Os anjos são agentes, são apenas, não apenas com o propósito de abençoar os seus amados, mas também de castigar os inimigos do seu povo. É desse jeito, vai vendo, né? Na consumação dos séculos, os anjos terão papel decisivo, né, nos eventos finais. Os anjos bons se manifestarão na glória com Cristo. Mateus 16:27, verifica lá. Cooperarão na ressurreição dos mortos, no ajuntamento dos escolhidos, na ceifa final, no julgamento das nações e na extinção total da iniquidade. É iniquidade, não é humanidade não, viu? Os anjos maus, sob o comando de Satanás, o diabo, afligirão os homens com sofrimentos terríveis. E, por fim,
serão condenados ao inferno de chamas ardentes. Amém? Prosseguindo em nossa apostila, página 48, os anjos são reais? A palavra anjo no hebraico é malak, e no grego é angelos, que significa a mesma coisa, mensageiro, enviado. Vocês lembram dos arautos? O termo anjo aplica-se a todas as ordens dos espíritos criados por Deus. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são independentes nessa atividade, pois as fazem dentro dos limites a que foram criados. Os anjos são reais, eles são criaturas espirituais celestes. E eles exercem suas atividades no mundo espiritual, não mais aquilo que lhes é competido, nem menos. Eles apenas executam as ordens dadas pelo Senhor. Vamos à nossa aguinha. Está aqui eu e minha exibição de caneca, né? Nossa aguinha. Vamos então. A Bíblia fala da manifestação dos anjos na obra da criação do mundo físico. Jó 38, 6 e 7. Vamos ler aqui, aproveitar que estamos aqui com a nossa Bíblia aberta. Jó 38, 6 e 7. Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, quem? As estrelas da alva, também se chama assim os anjos nas Sagradas Escrituras. Juntas, alegremente cantavam, a todos os filhos de Deus rejubilavam. Está aí uma função de uma classe de anjos, nós vamos ver mais à frente. Louvor e adoração. Amém? Vamos seguir então na nossa apostila. Eles estavam presentes quando Moisés recebeu de Deus as tábuas, no nascimento de Jesus, quando foram servir ao Senhor Jesus no deserto, da tentação, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. Pulando cá para baixo no último parágrafo da página 48. Entretanto, os demônios, que são anjos caídos da graça de Deus, tomam para se incorporarem corpos de pessoas vivas ou de animais, e por essas possessões materiais se manifestam. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui, na página 48. A realidade dos anjos se compara mediante os atributos de personalidade que eles demonstram, falando, pensando, sentindo e decidindo. Muitas das suas manifestações são feitas através de formas materiais inexistentes. Entretanto, os demônios, que são anjos caídos na graça de Deus, tomam para si incorporarem corpos de pessoas vivas ou animais, e por essas possessões materiais se manifestam. Os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestarem, mas tomam formas de pessoas humanas visíveis para se fazerem manifestos. Eles podem vir os anjos celestiais, eles podem vir de uma forma de luz. Eles tomam para si o que a gente chama também de teofania, o próprio Deus em forma de anjo, né? Foi assim com Gideão. E tomam formas de seres humanos. Você lembra os anjos quando foram até Sodoma e Gomorra, quando falaram com Ló, quando falaram com Abraão, quando fizeram a promessa de Isaac, lembram? Visitaram Abraão na tenda? Então, já os demônios, eles não tomam forma humana, eles se apoderam do corpo humano. Nós estamos numa classe de seminaristas, estudiosos da teologia, então posso dizer, é o que nós vemos nos centros espíritas, as incorporações, e também fora delas, possessões,
quando você vê o filme de terror lá, O Exorcista, enfim, a ficção, ela copia a realidade. É tomado, então, a possessão. Os demônios, eles tomam posse, eles tomam possessão do corpo humano ou de animais. Sim, de animais, sim, de animais. Eles podem... Lembra lá do endemoniado gadareno, quando os demônios perguntam para Jesus, podemos então entrar nos porcos? E Jesus então ordena e eles se atiram com os porcos do abismo no mar, né? Aí uma passagem que vem nos dizer o que a nossa apostila, confirmar o que a nossa apostila está nos dizendo. Existem anjos bons e maus. Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre bom e mal. Lembra que se você ler Gênesis, no seu primeiro capítulo, lá vai estar, e viu Deus que tudo que tinha feito era bom. E logo no capítulo 2 vai falar, e fez também os seus exércitos e viu que tudo era bom. Então, Deus fez tudo bom. Toda a criação era boa. Inclusive eu e você, pecador. Mas, a partir do capítulo 3, nós vamos ver a queda do homem, a entrada do pecado. Isso é a aula de número do 4º capítulo. Não vamos nos antecipar. E vimos então que tudo acabou sendo contaminado pelo mal, né? Então vamos dar seguimento. A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça, bondade e santidade. O que define entre bom e mal é o fato de que foram criados como seres morais com livre arbítrio. Os anjos são seres morais, de uma moral íntegra, com livre arbítrio, assim como nós. Eles podem escolher. Foi aquela terça parte, o que fez aquela terça parte que acompanhou Satanás quando escolheram se rebelar, né? Daí a liberdade de escolha consciente entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer deve-se a esta condição moral dos anjos, né? Isaías 14, Ezequiel 28, está aí na sua apostila. Dá uma olhada lá na Bíblia. A habitação dos anjos. Então vemos, existem anjos bons e maus? Sim. Os anjos celestiais que permaneceram nos céus, servindo ao Senhor, acatando as ordens. Nós vamos ver que não são poucos, são chamados de legiões, são chamados de exército, são inúmeros, como já vimos. Mas também existem os anjos maus, aquela terça parte que acompanhou Lúcifer, que acompanhou então, que se tornou Satanás, então eles se tornaram os demônios. Vamos lá, a habitação dos anjos. Ao estudarmos as várias classes angelicais, entendemos que essas são distintas por várias atividades e se manifestam no vastíssimo espaço das regiões celestiais. A Bíblia declara ainda que os anjos de Deus são organizados em milícias, tropas auxiliares, espirituais, milícias espirituais, não confunda com milícias criminais. Vamos lá. Que povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens e graus. Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Vamos lá. O plano do Criador levado a efeito por Deus jamais poderá ser totalmente compreendido pelo homem, né? Principalmente quando analisarmos à luz da criação universal. Entre as muitas coisas criadas por Deus, vamos destacar aqui, estamos destacando aqui os anjos, né? Os anjos não são eternos como Deus, nem autoexistentes, mas criados, como criadas foram as demais coisas do universo. Amém? Expressões tais como exércitos dos céus, soberanias, principados, potestades e outros termos similares. Nós vimos aqui a estrela alva, né?
são geralmente aplicados na Bíblia, né, aos anjos. Quando os anjos foram criados, a Bíblia ela não informa com exatidão quando os anjos foram criados. Sabemos, porém, que foram criados num passado remotíssimo e em inumerável quantidade. Não devem ser adorados e estão sujeitos à autoridade de Jesus Cristo. Vimos isso na nossa apostila agora, né? Então vamos lá. Lá em Gênesis, né, no seu capítulo 2, verso 1, nós vemos, então, criou seus exércitos. Fica essa lacuna de tempo. Quando que foi? Foi antes do haja ou depois? Amado irmão, a Bíblia ela é atemporal, não se esqueça disso. Ela não tem um tempo definido. Nós sabemos que ela foi composta e foi colocada dentro dessa cronologia a qual temos o nosso cânon para um entendimento e estudo. Mas nós sabemos que ela é atemporal e ela está cronologicamente fora de ordem. Vamos lá. Os anjos são seres espirituais, né? Hebreus 1, 13 e 14. Vamos abrir aqui. Hebreus 1, 13 e 14. Livro de Hebreus. O livro do autor desconhecido. 13 e 14. Vai nos trazer o seguinte relato. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Vamos lá. Dando seguimento. Perdão, irmão. Tá errado. Hebreus 1, 13 e 14. Hebreus 1, 13 e 14. Vamos refazer a nossa leitura. Hebreus 1, 13 e 14 aqui. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? O que é um ministrador? Aquele que administra, aquele que ministra, aquele que toma conta, aquele que faz o serviço. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Oh, meu amado, quem são os herdeiros da salvação? Eu e você, você e eu. Amém? Vamos lá. Então, seguindo, destaca os anjos como espíritos, né? Ministradores, a que nós acabamos de ler. O fato dos anjos serem essencialmente espíritos não os impede que assumem forma humana. Nós lemos isso aqui na nossa apostila, dependendo da missão. Esta condição eles aparecem a Abraão, lembra que eu falei? Jacó, Daniel, e tinha me esquecido de Daniel, Elias, Maria, a mãe do Senhor, né? Na anunciação da concepção de Jesus, e aos pastores de Belém, quando é anunciada a chegada do Messias. Como seres espirituais, é evidentemente que os anjos não se casam pela mesma razão, são assexuados certamente. Eles não têm sexo. Então vemos na passagem quando os fariseus perguntam a Jesus: Senhor, porventura, se o homem ficar viúvo, se separar ou casar de novo, ou adquirir para si outra mulher, lá no céu, com quem será dada a ele como mulher? E o Senhor diz: lá no céu todos serão como os anjos, não casarão nem se darão a casamento. Então, por isso não há necessidade da procriação no céu.
Somente nós, seres humanos, somos dotados de procriação. Por isso não somos eternos. Vamos dar seguimento, então,